Eu cumprimento os amados irmãos do nosso grupo aqui de estudo, aqui da minha casa, na paz do Senhor Jesus. Eu sei que muitos de vocês não estão podendo vir devido ao frio, né? E ainda devido à pandemia, né? Mas muitos, eu acho que é o frio que está, né, deixando as pessoas mais em casa. Mas eu gostaria de deixar a palavra aqui para você refletir em casa, tá? O tema de hoje que a gente vai falar é sobre os dois jovens e os dois destinos, né? Os dois jovens e os dois destinos. Lá em Marcos, capítulo 1, versículo de 16 a 18, diz assim a palavra do Senhor. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. E Jesus lhe disse: venham, sigam, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção e ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é o verdadeiro bom. Você conhece os mandamentos? Não mate, não adulterarás, não roube, não darás falso testemunho, não engane a ninguém, né? Honre o teu pai e a tua mãe. E o homem respondeu: mestre, tenho obedecido todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor de Jesus, olhou para o homem e disse: ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois você venha e siga-me. Ao ouvir isto, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Então, meus irmãos, aqui há duas diferenças, né? Duas histórias. Dois homens e dois destinos. Pedro era o quê? Pedro era esse jovem que nós sabemos que o nome dele era chamado... Pedro era o jovem que a gente sempre conheceu. Mas o outro nós sabemos que era o jovem rico, né? E aí eles dois se encontraram pessoalmente, né? Com o propósito de Deus para a pessoa. Porém, eles tiveram o quê? Posturas diferentes, tiveram reações diferentes, tiveram ações e atitudes diferentes, né? Além disso, o coração de ambos foi exposto, né? Aí nós vamos analisar a diferença dos dois, né? A identidade. Pedro tinha identidade. O jovem rico tinha identidade. Aí nós vamos ver aqui se Pedro tinha essa identidade, o jovem rico também tinha essa identidade, né? Mais importante, né, que conhecer aonde você vai é saber o que você é. Pedro sabia que ele era o quê? Um pescador, né? Ele entendia da sua identidade. E Deus quis usar Pedro com a sua identidade. Como pescador, ele passou dele a ser o pescador de homens, né? O pescador de homens, né? E nós, meus irmãos, nós também podemos usar a nossa profissão para falar de Jesus. A nossa profissão para dar testemunho de Jesus, para pregar, para falar do amor, né? Do Senhor Jesus, né?
E aqui, meus irmãos, não precisa de você esperar que o pastor vai te mandar para que você vá discipular as pessoas, para que você vá, né, fazer discípulos, né? Faça o seu ID, né? Nós precisamos, né, de ir e fazer, mas nós estamos também debaixo de ordem do pastor, né? E esse jovem rico, meus irmãos, ele era diferente, ele era religioso, não sabia quem ele era, né? Não sabia quem ele era em Deus e sabia os preceitos da lei, isso que ele sabia, os preceitos da lei, mas não conhecia a graça de Deus, né? E aí nós precisamos entender, meus irmãos, né? O que nós somos em Deus. Nós precisamos entender o que nós somos em Deus na nossa vida, né? Nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, de conhecer a nossa identidade com Deus, né? Podemos também conhecer a Deus e ser conhecido por Deus, né? Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome nós expulsamos demônio e nós realizamos milagres, mas o Senhor, né, disse claramente para eles, né, nunca os conheci, afastem de mim vocês, né, que praticam o mal. Às vezes a pessoa acha que está fazendo, mas não tem a sua identidade com Deus, né? Aqui pratica o mal é praticar o que? A iniquidade. É aquele que se diz cristão, mas vive na prática do pecado, né? Mesmo estando na religiosidade, né? E Deus conhece, meus irmãos, todos, mas Jesus dirá, nunca os conheci, pois aqui conhecer é ter intimidade com Deus, né? Ter intimidade com o Senhor, é ter a sua identidade com Deus, né? O céu não é o seu destino, meu irmão e minha irmã. O céu é a minha origem e é a sua origem. É para lá que nós vamos voltar. É para lá que nós vamos voltar, entendeu? Então, você precisa saber que não foi você que escolheu Jesus, mas de Jesus que te escolheu, meu irmão. E aí nós vamos ver qual que é a posição, né? Pedro era o quê? Uma pessoa humilde, né? Ele era uma pessoa que tinha o conhecimento de Deus, né? E queria aprender cada vez mais, né? Assim, né? Nós podemos ver aqui como Pedro, eu já recebia a identidade dele, né? Jesus já dizia aqui no Evangelho de João, que já mostrava, né? Que Jesus, que Pedro já tinha sua identidade com Jesus. Você, Simão, mas agora será Pedro. Porém, Pedro voltou para a sua vida ordinária e precisou de um chamado para quê? Para sair da sua zona de conforto e entender sua verdadeira identidade e seu verdadeiro chamado, né? Seu verdadeiro chamado diante de Deus. Anteriormente, eles não se tornaram os verdadeiros discípulos, mas voltaram para a posição antiga. Mesmo assim, o coração deles ainda estavam dispostos a obedecer. A Bíblia diz que Lucas, né, em capítulo 5, que Pedro e seu irmão André, filhos de Jonas, eles tinham, meus irmãos, uma empresa de pescaria, que eles pescavam. Todos eles abandonaram essa empresa e foram servir a Deus. Foram pescar homens para Jesus, né? E aí, nós vamos ver, e o jovem rico, o que o jovem rico fez? O jovem rico, ele se revelou, o quê? Com soberba, né? Com o coração cheio de soberba, falta de conhecimento de Deus e cheio de religiosidade. Às vezes a pessoa é cheia da religiosidade,
mas tem soberba, não tem o conhecimento profundo, não tem intimidade com Deus. O espírito da religiosidade tem o quê? Tem destruído a vida de muitas pessoas, meus irmãos, muitos. Eles simplesmente saem tristes após uma confrontação com Jesus, né? Quando eles são confrontados com Deus, confrontados com Jesus, eles afastam. Aí aqui vem a pergunta, né? Qual tem sido a sua posição, a minha posição diante do propósito de Deus, né? Muitas pessoas não são abençoadas, pois não têm posição, são soberbas, né? São soberbas, acham que sabem de tudo, meus irmãos. Acham que sabem tudo, não possuem um coração maleável, amável, né? E nem querem ensinar para todos, mas não querem aprender. Nós estamos sempre dispostos a aprender a cada dia. Quem não está apto para ouvir também não deve falar, né? Quem não está aberto para receber os ensinos também não pode ensinar, né? Quem não consegue ouvir um pregador também não consegue pregar, né? Então aqui deixa bem claro para nós, né? E aqui nós vamos ver sobre o apego ao mundo, né? Pedro, ele abandonou a riqueza, mas o jovem rico, ele apegou as riquezas desse mundo. Quantas pessoas hoje estão arraigadas na riqueza desse mundo, meus irmãos? Será que a obra de Deus, né, para você não flui, né? É supérflua, né? Será que Jesus está em primeiro lugar na sua vida, né? A Bíblia diz que Deus odeia o mundanismo, né? E que na sua vida ainda o que na sua vida e na minha vida ainda é mundanismo, né? Você precisa, meu irmão, se fechar num casulo. E não se fechar num casulo, mas sim deixar os princípios podres do pecado, da imundície, né, na nossa vida, e consertar, investir e consertar a nossa vida com Deus. Porque esse mundo, meu irmão, esse mundo ele está caído, esse mundo ele está falido, né? E nós precisamos consertar a nossa vida com Deus. Aqui diz assim com clareza, né? Esse mundo está caído, tem que consertar. Jesus disse, se o mundo vos odeia, sabei que antes vós odeia a mim. Se fosses do mundo, se fosses do mundo, ele vos amaria, mas se pertencesse a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo. Nós não somos propriedade do mundo, meus irmãos. Mas eu vos escolhi, o Senhor está falando. Eu vos escolhi, eu vos libertei deste mundo, né? Por esta razão, o mundo vos odeia, né? Então, aqui deixa bem claro. Então, esse jovem rico, meus irmãos, é uma das estatísticas que a gente mais vê no mundo de hoje, né? Infelizmente, né? E todos nós vamos comparecer diante do Senhor, né? Diante de Deus, e teremos que prestar conta diante de Deus das nossas vidas, das nossas posições, das nossas posturas, das nossas obras, das nossas escolhas, né? E a Bíblia diz que morremos e logo em seguida vem o juízo. Não sou eu que te julgo, não é o pastor que te julga, não é a pastora que te julga, não é o mundo. Quem vai te julgar é o Senhor. Vem o juízo e não existe retorno, meu irmão. A salvação é pela graça, mediante a fé, né? E não pelas obras. Quem tem Cristo será salvo, quem não tem será condenado. Mas também seremos julgados através das obras para a recompensa da salvação eterna ou para a disciplina na perdição eterna. Como nos apresentarmos diante de Deus? Como será que nós vamos apresentar diante de Deus? Isso nos preocupa, meu irmão. Isso preocupa, minha irmã, né? Talvez você ache que isso é algo distante, mas de repente o Senhor pode te chamar hoje, te chamar amanhã,
e você não está preparado, né? Então a Bíblia aqui mostra para nós bem claro, com clareza, né? Qual dos dois você é? Um seguidor de Jesus ou um seguidor das riquezas do mundo? Amém? Então vou deixar essa palavra aqui que eu vou passar para vocês, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Um abraço, tá? Essa foi a palavra que nós iríamos ministrar aqui hoje, que ministramos, né? Eu e Morgana. Mas estamos aqui deixando a palavra para vocês.